Olá, queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição, quarta-feira, que tem por título Alegria em meio ao sofrimento. Irmã Camila, o que podemos esperar neste mundo como resultado de nossa caminhada cristã? Como deveríamos nos sentir com isso e por quê? Então, como diz aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, virão sobre nós perseguições. Nós vamos esperar isso, infelizmente, né? E como deveríamos nos sentir quanto a isso? Aqui em 1 Pedro, o versículo 13 nos diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, como Cristo sofreu perseguições, nós também vamos sofrer. Nós, como cristãos, estamos andando na contramão do mundo. Então, devido a isso, vamos ter algumas dificuldades. Mas que essas dificuldades são realmente dificuldades para provar a nossa fé. Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 365, nos diz assim: o aspecto brilhante e feliz da religião será representado por todos os que se consagram diariamente a Deus. Não devemos desonrar a Deus por uma narração melancólica das provas que parecem tão angustiantes. Toda provação recebida como uma experiência de aprendizado produzirá alegria. Assim, toda a vida religiosa será edificante, elevadora, enobrecedora, perfumada com boas palavras e obras. Então, mesmo em meio às dificuldades, não devemos estar nos lamentando ou então contando as coisas com tristeza, mas devemos falar a forma tão milagrosa que Deus nos salvou, nos ajudou e nos sustentou, mesmo em meio às provas. Amém. Amém. Pergunta B. Como devemos reagir quando sofremos por algo que não merecemos sofrer? E o que nos sustenta nessa batalha? Então a gente percebe aqui que nós devemos agir como verdadeiros cristãos, buscando a Cristo, mesmo em meio a essas dificuldades que querem nos afastar, querem nos colocar à prova. Aqui em 1 Pedro 2,20 nos diz: Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, mesmo sofrendo, mesmo sendo afligido, Deus está conosco. Se estamos sofrendo de acordo com a sua vontade, de acordo também com a sua palavra. E aqui, né, o que nos sustenta nessa batalha? Então, o que vai nos sustentar nessa batalha é o próprio Cristo. Ele suportou tudo para nos dar a vitória. Aqui, como diz Hebreus, olhando para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé. Então, ele fez tudo por nós. E nós devemos, mediante a isso, como cristãos verdadeiros, também sofrer com ele, pois a força vem dele, que passou por tudo neste mundo para mostrar que nós também podemos ter força para passar. Amém. Amém. E a pergunta C. O que devemos lembrar em nossos momentos mais sombrios e por quê? Como diz em Romanos 8,28, nós devemos lembrar que tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus, daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Então, mesmo em meio a essas dificuldades, nós temos um Deus que é por nós. E se a gente está semeando com lágrimas, nós também vamos colher com alegria, como diz o Salmo 126 e o versículo 5. Nós não devemos temer, não devemos desfalecer, mas devemos buscar a Deus que nos ajudará. Aqui também no livro A Ciência do Bom Viver, página 485, nos diz assim: não devemos permitir que nossos sentimentos sejam facilmente feridos. Devemos viver, mas não para proteger nossos sentimentos ou nossa reputação, e sim para salvar almas. À medida que nos interessamos na salvação de almas, deixamos de levar em conta as pequenas diferenças que tantas vezes surgem em nossos convívios uns com os outros. Então, que possamos buscar a Deus,
pois Ele sabe tudo que nós vamos passar ainda neste mundo, todas as dificuldades. Mas Ele, com certeza, é que nos ajuda, mesmo em meio a momentos mais sombrios, que a gente pode até fazer aquela pergunta, né? Por que comigo? Mas não devemos fazer essa pergunta. Devemos buscar na palavra de Deus os conselhos necessários para essas horas, para esses momentos, pois tem palavras maravilhosas para as nossas angústias e nossas dificuldades. Amém, amém. Ou seja, é possível nós sermos alegres diante do sofrimento, né? Existem muitas pessoas que pensam que isso é impossível. Eu estou sofrendo, estou passando por uma dificuldade, por uma angústia, por uma tribulação. E às vezes o desânimo chega na vida da pessoa. Mas é possível sim, como vimos aqui no estudo desse tópico, que é possível sim a pessoa ser alegre, ser feliz diante de sofrimentos. Então que Deus possa te abençoar, que mesmo diante do sofrimento, o seu rosto possa brilhar de alegria, dando assim vida também para as pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.